Sejam bem-vindos, colegas do canal de formulação de ração. Nessa aula trataremos dos conceitos de matéria seca e matéria natural aplicados ao oferecimento de ingredientes. E já para começar, eu gostaria de dizer para você que, embora os conceitos sejam os mesmos, quando a gente trata de oferecimento de ingredientes, tem alguns detalhes diferentes de quando a gente trata de composição nutricional. Fica aqui na aula que você vai entender direitinho o que eu estou querendo dizer. Então eu já trago um exemplo para a gente. Considere uma silagem com 28% de matéria seca e que desejamos oferecer 7 kg de matéria seca dessa silagem. Qual deve ser o fornecimento de matéria natural? Nós resolvemos com uma regra de 3 simples, pois em 100 kg de matéria natural, nós temos 28 kg de matéria seca. E para conseguirmos 7 kg de matéria seca, necessitaremos de 25 kg de matéria natural. Agora, nós vamos fazer o raciocínio contrário. Suponha que você vá oferecer 30 kg de matéria natural dessa silagem, com 28% de matéria seca. Qual será a ingestão de matéria seca? Ora, em 100 kg de matéria natural, nós temos 28 kg de matéria seca. Em 30 kg de matéria natural, que será oferecido, teremos 8,4 kg de matéria seca. Com isso, nós concluímos os raciocínios possíveis quando se trata do oferecimento de ingredientes. Mas eu vou exemplificar mais na sequência da aula. Só que antes, eu vou apresentar a generalização para essas transformações. Então, quando você deseja transformar uma quantidade de ingrediente da matéria natural para a matéria seca, você deve pegar a quantidade do ingrediente na matéria natural e multiplicar pelo teor de matéria seca, em percentagem expressa em decimais. Você obtém dessa maneira a quantidade de ingredientes na matéria seca. E a quantidade de ingrediente da matéria seca para a matéria natural se obtém dividindo a quantidade de ingrediente na matéria seca pelo teor de matéria seca em percentagem em decimais. Dessa maneira, se obtém a quantidade de matéria natural de ingrediente. É muito interessante a gente notar que quando a gente está tratando do oferecimento de ingredientes, nós usamos os operadores de multiplicação e de divisão de uma forma diferente de quando nós vamos proceder essas transformações para a composição nutricional. Nesse caso aqui, para transformar da matéria natural para a matéria seca, nós utilizamos o operador de multiplicação. E quando vamos transformar da matéria seca para a matéria natural, utilizamos o operador de divisão. Situação exatamente oposta do que nós faríamos se fôssemos transformar a composição nutricional de uma base para outra. A aula 4 dessa mesma playlist trata dessas transformações para a composição nutricional. Vamos aplicar a generalização aos exercícios anteriores. Então, para obter quantidade de matéria natural da silagem, quando se oferece 7 kg de matéria seca, basta dividir 7 por 0,28, que é exatamente o teor de matéria seca, expressa em decimais. E obtemos 25 kg de matéria natural de silagem. No segundo exercício, para se obter a quantidade de matéria seca de silagem, basta pegar a quantidade de matéria natural, nesse caso 30 kg, e multiplicar por 0,28, que é o teor de matéria seca expressa em decimais. E obtemos 8,4 kg de matéria seca de silagem. Ótimo! Agora eu vou apresentar uma aplicação desses conceitos muito importante, que é quando a gente deseja transformar uma fórmula da matéria seca para a matéria natural. Verifique no quadro a mistura que eu trago. Envolve silagem de milho, sorgo baixo tanino e farelo de soja. São ingredientes secos e úmidos numa mesma mistura. A silagem
é um ingrediente úmido, ela tem em torno de 31% de matéria seca. O sorgo e o farelo de soja, ingredientes secos. Quando nós vamos preparar misturas envolvendo ingredientes úmidos em ingredientes secos, nós devemos trabalhar na matéria seca. Só que, como na prática não existe matéria seca de ingredientes, pois a matéria seca é uma base teórica, nós devemos proceder à transformação para a matéria natural antes de misturarmos a fórmula. E é isso que nós iremos aprender com esse exercício. Sobre como obter essa fórmula, ou seja, sobre o processo de formulação de ração. Não é isso que eu vou abordar nesse momento, mas fique tranquilo que isso virá em outras aulas aqui do canal, e utilizando diversos métodos de formulação. O raciocínio para resolver esse exercício é exatamente o que nós desenvolvemos no início da aula, mas vamos revisar. Em 100 kg de matéria natural de silagem de milho, nós temos 31 kg de matéria seca. Esse é o teor de matéria seca da silagem de milho. E 40 kg de matéria seca, que é o que entrou na fórmula. Quanto que nós precisaremos de matéria natural? Aproximadamente 129 kg de matéria natural de silagem de milho. O mesmo raciocínio deve ser feito para o sorgo baixo tanino, e obtemos aproximadamente 53,4 kg de matéria natural do sorgo baixo tanino, e para o farelo de soja, obtendo 14,61 kg aproximadamente desse ingrediente na matéria natural. Na sequência, nós calculamos o total de ingredientes, que resulta em aproximadamente 197 kg de matéria natural. Então, para resumir, para nós assegurarmos o fornecimento daquelas quantidades de matéria seca apresentadas no exercício original, no enunciado do exercício, nós precisamos dessas quantidades de matéria natural, que irá totalizar aproximadamente 197 quilos. Contudo, conforme eu comentei nas aulas 2 e 3 dessa playlist de introdução, eu gosto de expressar as fórmulas em percentual. Então veja a transformação. Em aproximadamente 197 quilos total da mistura, nós teremos aproximadamente 129 quilos de matéria natural de silagem de milho. Em 100 quilos de matéria natural, teremos aproximadamente 65,5 quilos de matéria natural de silagem de milho. Ou seja, aproximadamente 65,5%. Mesmo raciocínio para o sorgo baixo tanino e para o farelo de soja. Na sequência, procedemos à totalização dos ingredientes, que resulta 100 quilos. Está aí a fórmula em percentagem. À medida em que você vai se familiarizando com essas transformações, você vai calcular tudo isso de forma direta, e conforme nós vimos na generalização desses cálculos, para transformar da matéria seca para a matéria natural, quando se trata do oferecimento de ingredientes, nós utilizamos o operador de divisão. Verifique os cálculos. E agora, eu apresento a transformação para a percentagem de forma direta. Então, por exemplo, para a silagem de milho, são aproximadamente 129 quilos dividido por 197, que é o total, multiplica por 100. E assim devemos proceder para os demais ingredientes. E obtemos facilmente a fórmula em percentual. E aqui está o resultado do nosso exercício. Primeiro, as informações que vieram no enunciado, teor de matéria seca dos ingredientes, e a fórmula na matéria seca, totalizando 1, ou seja, 100% expressa em decimais. Na sequência, nós temos a fórmula já na matéria natural, mas para uma quantidade de aproximadamente 1,97. É importante eu destacar que o oferecimento dessa fórmula em 1,97 atende 1 de matéria seca, exatamente 1. E por último, como eu sempre gosto de visualizar fórmulas, em percentual, que é uma base padrão e que nos traz uma série de vantagens, conforme eu discuto
nos vídeos 2 e 3 dessa sequência de aulas. Na próxima aula, nós iremos utilizar essa fórmula, mas calculando a mistura para outras quantidades. E assim nós finalizamos essa aula. Eu te agradeço pela atenção e até a próxima.